Hoje eu vou contar uma história que pode surpreender você. O que você acha que significa quando a creatinina de uma pessoa aumenta? Será que ele está com problema nos rins? Fique então até o final que nós vamos descobrir e entender esse caso que muitas vezes acontece na nossa prática clínica. Então vamos ao caso. Um paciente que tinha uma creatina de 0,7 há alguns meses e agora, depois de um tempo, a creatina subiu para 1. Esse paciente ele tem 47 anos e aqui eu vou perguntar para você, tá? Ele está melhor? Ele está pior? Gente, a maioria das pessoas, ao ver esse aumento, pode pensar, nossa, será que esse paciente está com problema dos rins? Mas calma. Antes de avaliarmos qualquer exame, é fundamental entender a história clínica do paciente. Nós não devemos, em hipótese alguma, partir para exames complementares, que são complementares, que complementam o raciocínio, antes de entender a história clínica do paciente. Isso eu falo direto para os meus alunos. A gente não vai interpretar um exame, a gente vai interpretar um exame num contexto clínico. Num contexto em que você colheu uma história, que você examinou, que você viu o paciente. Neste caso mesmo, sabe o que aconteceu com o paciente? O paciente ele fez várias mudanças importantes no estilo de vida. Ele parou de beber, bebia todos os dias, começou a praticar atividades físicas regularmente, perdeu gordura e ganhou massa muscular. Essas mudanças, elas foram ótimas para a saúde desse paciente. Mas como ele ganhou mais massa muscular, isso fez com que os níveis de creatinina subissem. E isso não necessariamente significa que os rins dele estão com problemas. Pelo contrário, o paciente era obeso, não é mais. O paciente tinha uma pressão que tendia a ser mais alta porque ele bebia todos os dias. E agora a pressão está mais controlada e ele perdeu peso, não é mais obeso. Ele está em sobrepeso para um IMC quase normal. Então, na verdade, ele não piorou a função renal. A função renal dele continua estável, ele diminuiu o risco, na verdade, de ter doença renal crônica. A gente sabe que a creatinina é um subproduto da quebra da creatina que está envolvida na contração muscular. Ou seja, quanto mais músculo você tem, mais creatinina você vai produzir. Esse paciente ganhou massa magra e por isso que a creatinina aumentou. Tá? Eu vou deixar no final desse vídeo algumas sugestões que eu já falei sobre esse assunto de creatina e creatinina. Então, voltando ao caso, a gente sabe então que a função renal do paciente ela não piorou, pelo contrário, a saúde geral do paciente melhorou e agora está com a creatinina mais alta, mas que não significa piora de função renal. A avaliação da creatinina ela deve ser posterior à conversa com o paciente e ao exame físico do paciente. E para um paciente pode indicar insuficiência renal, para outro paciente pode indicar apenas um ganho de massa muscular ou alguma outra situação. Então o médico ele vai avaliar com calma cada paciente e as especificidades de cada exame, tá? Então é muito importante entender que o exame de creatina, assim como outro exame, deve ser interpretado de forma individualizada, de acordo com cada paciente. A creatina sozinha não diz tudo sobre a saúde de seus rins. Como eu disse, seu médico ele vai levar em consideração fatores como idade, massa muscular, hábitos de vida e histórico de saúde para interpretar os resultados da creatinina. No caso do nosso paciente, apesar da creatina ter subido, ele está em ótima forma e com mais saúde, inclusive com saúde renal. Então, se você já viu sua creatina subir, não se assuste antes de entender o contexto completo. Sempre converse com seu médico e entenda como esses números se aplicam ao seu caso específico. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir, pessoal, se inscrever aqui no RinTube e ativar o sininho para mais dicas sobre saúde dos rins. Meu nome é André Bastos, sou médico nefrologista. Em breve estarei de volta trazendo mais vídeos sobre saúde renal. Até a próxima oportunidade. Abraço.